Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Nos últimos anos, o Palmeiras se consolidou como protagonista do futebol brasileiro, por conta de sua administração assertiva em relação às finanças, fato que fez do Verdão um dos principais clubes no mercado da bola, fechando contratações de peso, mantendo um elenco que colecionou títulos. Entretanto, há um atrito constante detectado nas reclamações da torcida em relação ao trabalho desenvolvido pelo diretor de futebol Anderson Barros, que, gostem ou não, é o agente de confiança de Leila Pereira nas movimentações do mercado da bola. Barros também está na linha de frente quando um jogador desagrada a massa palestrina, como é o caso de Vitor Roque, contratação de peso feita pelo Palmeiras, que tem decepcionado pelo rendimento. O diretor de futebol não se calou sobre o problema do camisa 9 e garantiu que o clube confia em sua evolução. Sobre as críticas endereçadas ao seu trabalho, Anderson Barros, na mesma entrevista concedida ao jornalista André Hernan, do UOL Sport, desabafou apontando desconhecimento do que de fato realiza nos bastidores das Alamedas. Essa é a 6ª temporada do meu trabalho no Palmeiras. Por vezes, na própria arquibancada, eu vi o meu nome chamado de forma muito negativa. Vi a imprensa fazer críticas sem ter o conhecimento de quem é o Anderson Barros. Mas eu sei que a vida já me bateu de tal forma que é fundamental para mim acreditar no trabalho. Eu me entrego a essa instituição diariamente. Minha esposa diz que eu só penso no trabalho e é nisso que eu acredito, iniciou o diretor. Por muitas vezes as críticas incomodam. Ninguém é de ferro. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Depois das saídas de Richard Rios e Estevão, o técnico está tendo que reinventar mais uma vez. Sempre nos fomos acostumados a reinventar e arranjar soluções para essas vendas, que também são importantes para aquilo que é a dinâmica financeira de um clube. Nesses quase 5 anos de Abel, foram mais de 280 milhões de euros em vendas. Richard Rios foi comprado baratinho do Guarani, mas o Palmeiras sabia que chegou a hora de revender e reinventar o meio de campo. Hoje vimos o Rio saiu e não se notou tanto, porque o Lucas Evangelista, para além de ser brasileiro, para além de conhecer o campeonato brasileiro, já está connosco já há bastante tempo. Evangelista está no Palmeiras desde março e agora agrega uma nova característica ao time. É um capitão, é um líder, já tinha isso no Bragantino, sempre ficou de fora, sempre trabalhou e se preparou. Se pedir ao Lucas para fazer de Rios, ele não vai fazer de Rios, ele vai nos dar outras valências. Tem um jogo mais pausado, tem um jogo mais rendilhado, tem um jogo mais linkado. É um estilo de jogo um pouco diferente do que eu estava acostumado lá. E eu acredito que isso está servindo para eu evoluir, para eu crescer, não só como jogador, mas como pessoa também. No ataque, rolou uma dança das cadeiras. Com a saída de Estevão, Facundo Torres passou a ocupar o lado direito do campo, o que abriu a vaga deixada pelo uruguaio no outro lado. Agora não temos nem o Estevão, nem o Paulinho. Abre mais possibilidade desses jogadores poderem jogar. Portanto, agora temos Alá Facundo para a direita e para a esquerda. E temos Sousa Luigi e Filipe para a direita e para a esquerda também. É duro ter que mudar o que já funcionou, mas nesse Palmeiras opções não faltam. E o Abel está até acostumado. É isso, o Abel remontando esse ataque, né, Joana? O Lucas Evangelista ocupa essa vaga do Richard Rios no momento. Acredito eu que o Palmeiras siga no mercado para uma reposição também, até para ter, digamos, 2 jogadores por posição nessa equipe. E quando a gente olha para o ataque, né, é curioso porque durante boa parte da temporada o Facundo foi aquele jogador incansável, estava em campo em todas as partidas, atuando pelo lado esquerdo. O Felipe agora Anderson... ele tá na dele, hein? Tá na dele agora. O Felipe Anderson, por outro lado, e literalmente por outro lado, no lado direito, teve a sua melhor fase no Palmeiras. Aí agora, sem Estevão e sem Paulinho, que já passou pelo procedimento cirúrgico e volta a ser opção só em 2026, o Abel inverte, né? O Abel trata o Facundo como um ponta direita e o Felipe Anderson um jogador para atuar do lado esquerdo. Quando a gente fala do Palmeiras, ainda mais do Palmeiras de Abel, a gente sempre separa 2 momentos do Palmeiras. Um momento em que a gente conhecia a escalação e um momento que a gente não conhece nunca a escalação. E tem a ver com o banco de reservas, tem a ver com um elenco mais robusto. Então, ponto para o Palmeiras, que conseguiu fazer isso, tem feito isso. O ano passado já tinha mais gente à disposição e esse ano, então, foi o maior investimento da história do clube também. O ponto é, o Palmeiras não vai bem contra o Mirassol, mas vai bem contra o Atlético Mineiro. Será que a gente vai ver o Abel repetindo a escalação, que é o que ele não faz?
não fez esse ano. E aí passa pelo Felipe Anderson, passa pelo Lucas Evangelista, que são essas soluções que ele está tentando encontrar aí, até para potencializar o Vitor Roque, que era um ponto aí que sempre de debate no Palmeiras. A gente sabe que ele tem uma baixa, né? Ele não tem o Murilo já, algumas rodadas, não tem o Fux. Então, ele vai fazer obrigatoriamente uma alteração na defesa. Provavelmente vai ser o Mikael, que é o jogador mais experiente, mas poderia ser o Benedetti, caminhão da base, que já foi utilizado algumas vezes pelo Abel. No mais, eu acho que ele poderia, né, já que o Giai entrou no lado direito mais uma vez como lateral, e aí um pouco diferente do que a gente tem visto, porque quem estava ajudando aí nessa primeira linha era o Aníbal, né, que estava recuando. O Giai numa liberdade diferente pela direita, não tem mais o Estevão naquele corredor, e o Facundo se movimenta de maneira diferente. Então, é um novo Palmeiras realmente, mas a minha dúvida é se ele vai dar mais uma chance para o Felipe Anderson. O Felipe Anderson fez uma boa partida, ele foi muito bem contra o Atlético Mineiro, deu bons passes, aliás, um dos passes, né, que acho que é o passe da origem do segundo voo, foi uma coisa assim, foi uma pintura. Então ele precisa dessa sequência também. Será que o Abel vai fazer isso? Eu acho que aí a gente teria uma tendência e uma informação importante do Abel em relação ao que ele acredita de time, ou pelo menos no momento que ele acredita que seja o time mais forte. Então, se ele desse sequência aí, primeiro para esse meio-campo também, formado pelo Aníbal e pelo Lucas Evangelista, o Lucas no lugar do Rios, e principalmente lá na frente, quando a gente fala da entrada do Maurício no meio, no lugar do Veiga, o Giai novamente como lateral, e aí o Felipe Anderson nessa ala esquerda. Eu acho que temos chances de ver isso acontecer, mas em se tratando do Abel, e como ele não fez isso o ano inteiro, aí cabe sempre a dúvida, será que ele vai promover alguma mudança ou será que ele já encontrou um caminho para trabalhar? Porque é isso, o Abel, a gente não pode acusar o Abel dele não dar tentativas. Muitas tentativas, algumas não deram certo, outras saíram melhor, mas a gente não viu um time assim, um time titular, principalmente do meio para frente. Acho que a primeira linha a gente tem uma definição maior, mas do meio para frente realmente a gente tem, ainda mais com a saída do Estevão e do Rios, que eram esses pontos titulares, porque o resto mudava tudo. Sim. Então, eu acho que tem essa questão aí. Será que ele vai dar sequência? Se der sequência, eu acho que é um indicativo do que ele acredita que tem que ser o time para essa sequência. Não só de brasileiro, mas de Libertadores, Copa do Brasil e afins. E o Felipe Anderson, inclusive, é um tema que incomodou o Abel Ferreira em algumas entrevistas coletivas. Chama atenção até isso que a Joana está falando, né, Raed? Até comparando o time que teve na Copa do Mundo de Clubes com o Palmeiras que retorna ao Brasileirão. Felipe Anderson foi usado no primeiro jogo do Palmeiras contra o Porto e depois foi escanteado daquela equipe, algo que até a torcida se perguntava o motivo, né? O Felipe Anderson... Ele foi bem. O Felipe Anderson foi pouco usado depois disso na Copa do Mundo de Clubes. E aí, por outro lado também, um jogador que ganha durante a Copa espaço e no retorno não tem uma minutagem tão alta é o Alan também, que a gente imaginava até como um postulante à vaga que o Estevão deixa, que é outro jogador polivalente também, o Alan, nesse time, né? Eu acho que dá pra gente falar o seguinte, o Abel, na matéria da Júlia Dotto, ele fala da característica do Richard Rios e a diferença da característica pro Lucas Evangelista. O Richard Rios é aquele meio-campista que vai pro ataque, que vai pro 1 contra 1, que pisa na bola e tenta passar pelo adversário. E o Estevão também é um jogador do 1 contra 1. Então, quando a bola caía no pé desses dois jogadores, o Palmeiras programava o jogo para que no último terço a bola caísse no pé desses dois jogadores para eles tentarem sair da marcação e criar uma possibilidade de ataque. Quando você perde o Rios e você perde o Estevão, você tem que mudar a forma de você atacar. Então, essa bola, ao invés de ser procurada, ao invés das diferenças técnicas serem o Rios e o Estevão, para que eles pudessem ir para 1 contra 1 e passar pelo adversário, o Palmeiras vai precisar achar outros jogadores para receber essa bola no último terço. E aí, o nível do jogo do Felipe Anderson pode crescer. O Vitor Roque ele pode ser procurado em outras oportunidades, ele pode também conseguir uma sobrevida aí no Palmeiras, conseguir se deslanchar como atacante titular, porque o Vitor Roque não é o jogador de imposição para empurrar a bola para dentro. Ele até faz isso, mas o Vitor Roque é o jogador de ataque, a última linha. Ele precisa que esse passe entre para ele e ele correndo na diagonal nas costas dos defensores. E quando você tem quando você tinha um time com o Estevão e com o Richard Rios, no último terço essa bola só ia para o Vitor Roque em disputa. Então pode ser que o Palmeiras consiga achar
rapidamente, sem esses dois jogadores, uma outra forma de atacar a defesa adversária, e isso passa, obviamente, pela característica dos jogadores que vão entrar. Só para a gente fazer o registro também, né? Tá lá no GE. Globo, eu já citei, né? O Paulinho passou pelo procedimento cirúrgico, né? Já era sabido que o Paulinho, nessa volta da Copa do Mundo de Clubes, não seria uma opção, né? Ele passou por essa cirurgia na perna direita, de um incômodo que já havia sido tratado ainda no Atlético Mineiro, né? Ele chega no Palmeiras ainda sem... Ele faz a cirurgia em dezembro, né, Exatamente. Depois das decisões que o Atlético Mineiro teve na temporada... Joga no sacrifício. Ele já chega ao Palmeiras sem possibilidade de atuar, né? Ele volta a campo ali em meados de abril. Vai muito bem na Copa do Mundo de Clubes, um jogador muito importante, mas o próprio Abel já dizia que só podia contar com ele por cerca de 30 minutos. Então o Paulinho acaba ficando para 2026, né? Para a gente esperar esse protagonismo desse jogador que foi bem quando foi acionado e teve um alto investimento também pelo lado do Palmeiras. Joana, me despeço de você por hoje. Até amanhã aqui no Sport TV News. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho no Taon, hein? Então vai estar pegando fogo, hein? Porque não tá fácil, não, a cobertura de clubes hoje. Quero ver caber tudo para falar de tudo um pouco. Exatamente. Tá, gente. Beijo, Joana. Até amanhã, então. A gente segue falando do jogo de hoje, né? Jogadas, né, importantes do Paulinho, do Vitor Roque, mas tem também possibilidades de saída, né? O Richard Rios, por exemplo. Quais foram os clubes que fizeram proposta e que o Palmeiras está negociando nesse momento? Eu gostaria de não especificar nomes, até por uma característica, né, nossa, interna, do departamento de futebol, apesar de muitos desses clubes já serem veiculados pela imprensa, né, mas o Palmeiras tem tido conversas diretas com instituições, diretas com alguns representantes, né, principalmente os do próprio atleta, para encontrar um número que foi definido pelo clube. Resumidamente, o Palmeiras traçou uma estratégia e o Palmeiras está seguindo essa estratégia. E lógico, por nós não abrirmos, né, muito essas condições, muitas especulações acabam por acontecer, né? O Palmeiras tem clubes, né, que já fizeram formalmente, né, essas propostas, muito próximas daquilo que nós imaginamos, mas elas ainda não aconteceram. Né? E é sempre uma situação que ela envolve terceiros. Né? O próprio atleta, né, pelo seu desejo, pela sua vontade, o próprio atleta, pelo percentual que ele detém dentro dessa operação. Ele abre mão dos 10%? Os 10% são do Richard Rios. E o Palmeiras considera uma operação na qual ele protege seus parceiros, né? E que seja o Richard Rios e que seja o próprio Guarani. Né? São parceiros dessa operação e que precisam ser protegidos por nós. O Palmeiras não pode dizer aqui, ele quer tantos milhões por tantos por cento que são os seus. Isso não é correto. Eu estou deixando de ser parceiro daquele que foi meu parceiro em um determinado momento. Então nós vamos construir, e é lógico que fica uma especulação muito grande, né? Mas faz parte das operações hoje e principalmente do mundo, né, online que a gente vive hoje. E está próximo do valor estipulado, precificado pelo Palmeiras, de 30 milhões de euros? Existem propostas que chegaram até esses números, mas existem ainda algumas pequenas variáveis que precisam ser ajustadas. Acredito que possa acontecer nos próximos dias, mas nós não podemos dizer que vão acontecer. Né? É um trabalho incessante do clube, como você disse agora há pouco. O Palmeiras investiu alguns milhões, sejam 500 milhões, 400 e tantos milhões, mas para ele poder, né, a instituição poder investir, existe todo um processo por trás. Né? Há um equilíbrio orçamentário no clube que permite isso. Permite esse tipo de investimento. E se a gente abrir mão desse equilíbrio, que é através dos processos de vendas de atletas, as quais nós viemos fazendo nos últimos anos, né? Um trabalho de todo o departamento de marketing, um trabalho da diretoria de gestão do clube, né? Um trabalho conjunto para que a gente possa manter esse equilíbrio do clube. Então, a venda ela faz parte desse processo. O Vitor Reis foi vendido para o City um valor de um garoto que tinha 14, não tinha 15 jogos. Né? O Rios foi comprado por 1 milhão de euros, está sendo vendido por 30. Tem Estevão, Endrick, negociações que foram, né, com números altíssimos. Né?
pelo talento deles, claro. O Palmeiras é um bom vendedor? O Palmeiras está tentando aprender, né? Existe um trabalho muito forte, como falei agora, na base do clube, onde muitos desses atletas se apresentam com um potencial muito grande. Então, a gente está tentando entender sempre esse mercado. Sim. E esse mercado ele é muito volátil, né? Ao mesmo tempo que ele é agressivo, né? Você precisa entendê-lo. É fundamental que você seja extremamente transparente. É fundamental que os clubes que venham nos procurar entendam que o Palmeiras é um clube muito, né, organizado, muito, repetindo a palavra, transparente naquilo que ele faz, né? É importante que os atletas que aqui saiam sejam atletas, né, que causem impressões positivas. Às vezes os retornos não são imediatos da parte técnica, mas são imediatos da parte profissional. Sim. Tudo isso é fundamental para que a gente cada vez mais possa estar dizendo, olha, todos os atletas que nós temos no nosso elenco têm algum tipo de diferencial e que nos permitam cobrar os preços ou cobrar valores pelaquilo que eles representam. O Richard Rios saindo, vai ter reposição? Trabalhamos com isso, né? Nós já tínhamos trazido principalmente o Lucas, né, no início do ano, imaginando essa condição. Nós temos ainda o próprio Emiliano e alguns atletas da base que vêm crescendo para poderem suprir essa necessidade. Posso citar, por exemplo, o próprio Alan, que é um jogador extremamente versátil, mas nós buscamos, né, sim, mais uma peça para que a gente possa manter essa equipe do Palmeiras sempre naquilo que nós dissemos no início da conversa, né? Competitiva, buscando sempre os resultados, nem sempre será possível. Sim. Né? Só ganha um, né? Só ganha um, né? Mas a gente precisa ter essa continuidade desse processo. E a ideia é buscar fora, no mercado sul-americano ou na própria Europa, como o Palmeiras já fez esse movimento. Aqui no Brasil, um exemplo, Danilo, que é um cria da academia e que está, pelo que a gente tem de informações, fechando com o Botafogo. Foi um nome que vocês pensaram? Foi um nome que vocês consultaram? Danilo sempre será um jogador que terá o carinho, nosso respeito, por tudo aquilo que ele representou para nós num determinado período, por tudo aquilo que ele nos... O noticiário do futebol brasileiro hoje foi impactado com muitas informações sobre o Atlético Mineiro. Vários nomes do elenco acionaram o clube na justiça alegando atraso em pagamentos. Chama a atenção que alguns jogadores ex-Palmeiras fizeram este movimento. Rony chegou aí na justiça querendo uma rescisão contratual. Já Gabriel Menino e Scarpa querendo apenas o pagamento dos valores. Foi aí que surgiu nas redes sociais um movimento de torcedores palmeirenses. Atletas que rescindam seus contratos judicialmente podem jogar em outras equipes no Brasil, mesmo com os 7 jogos no Brasileirão. 2 nomes do elenco do Galo que são de destaques e interessam a torcida do Alviverde Paulista são o atacante Hulk e o lateral esquerdo Arana foram pedidos. Guilherme Arana notificou o Galo também. Cara, é só tentar. Palmeiras realmente precisa de uma sombra para o Piquerez. O Vanderlan nunca foi essa sombra. É agora ou nunca, pediu um torcedor. Se sou o Palmeiras, junto um Zé 40 milhões e ofereço no Hulk. O Galo está no desespero, esse valor estanca a sangria e ainda alivia as contas por uns bons meses. E o melhor, ainda sairia barato, comentou um palmeirense. Arana e Hulk, realizem seus sonhos, ajuda aí, Palmeiras. Esse aqui, o Hulk, eu fazia um acordo com o Galo, pagava os atrasados, soltava mais 30 milhões de reais pelo Arana e Hulk e o elenco vai para outro patamar. Postaram outros internautas. Amanhã no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Palmeiras de Abel Ferreira volta a campo pela Série A do Brasileirão. O adversário da vez será o Fluminense pela 16ª rodada. E você, torcedor, o que acha da situação de Hulk? Deixe sua opinião nos comentários.